Olá, vou fazer uma pergunta para todos vocês. Vocês já sentiram que existe algo na vida além daquilo que a gente pode ver, ouvir e tocar? Se sim, então fiquem comigo aqui no canal Trilha da Consciência. Eu sou o Dé Nascimento e hoje vamos conversar um pouco sobre espiritualidade, despertar espiritual, despertar consciencial e muito mais coisas. Meus amigos, esse canal eu fiz exatamente para isso, para me dedicar à espiritualidade, para me dedicar às coisas que a gente não consegue explicar de certa forma, a ciência não explica, mas a gente sente o tempo todo. Algumas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos. Eu, por exemplo, eu tinha muitas experiências espirituais quando eu era criança. E depois disso eu parei de ter, depois na adolescência eu voltei a ter, depois eu parei, depois na fase adulta voltei a ter com uma intensidade muito maior. Mas eu vou conversar sobre isso em outro vídeo. Neste vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre despertar espiritual. Todas as coisas que sentimos, os indicativos, os processos que nós estamos, que mostram que nós estamos passando por uma transformação muito profunda. Então é sobre isso. Se você se identifica, então fique comigo até o final desse vídeo. Agora eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal, para que outras pessoas que estejam passando por esse mesmo processo também estejam aqui ouvindo, compartilhando suas ideias e se entendendo muito mais, né? Porque esse é o processo da vida. Nós passamos pela vida para nos entendermos, para crescermos espiritualmente e para nos elevarmos e ter uma vida confortável, apesar de todas as coisas que nós vivemos nessa terra amada, né? Eu gostaria de começar comentando algumas coisas na qual eu passei que talvez vocês se identifiquem. Quando eu era criança, eu via muita coisa. Vocês vão achar engraçado porque tem muita gente que não acredita. Eu via muita coisa. Eu via desde duendes, as sombras, eu via coisas rastejando, eu via as pessoas de uma certa forma desfocadas e coisas que estavam em sua volta. Eu via pessoas com cores vermelhas, verdes e coisas do gênero. Eu via brilho no olhar e falta de brilho no olhar, coisas que me assustavam. Tudo isso eu via quando eu era criança. Mas eu tinha uma mente muito mais infantil, então, de certa forma, aquilo para mim era algo muito mais novo, apesar de eu entender o que era perigo e o que não era de uma forma muito mais profunda e inconsciente. Aquilo para mim me assustava, ao mesmo tempo me cativava. Só que chegou um momento que aquilo estava tão forte que eu não conseguia lidar com aquilo. E aí foi um momento que a minha avó, que ela é incrivelmente evangélica, basicamente a família do meu pai é da Umbanda e a família da minha mãe é da evangélica. E a família da minha mãe, no caso a minha avó, ela entendeu que eu estava passando por um processo espiritual descontrolado. E aí ela que sempre teve essas questões de bezedeira, apesar de ser da igreja evangélica e tudo mais, ela fez um colarzinho com algumas palavras da Bíblia que ela selecionou e colocou dentro de um saquinho que ela costurou e me deu. A partir de então, e depois de algumas rezas, eu parei de ver e ouvir as coisas, né? Eu imagino que a reza dela deve ter trancado o meu processo mediúnico, pois eu não estava preparado, porque eu não conseguia dormir, estava entrando em surto, né? E eu queria saber também, vocês podem compartilhar suas experiências espirituais comigo. Essa foi uma das primeiras experiências espirituais que eu tive, tá? Vou falar mais profundamente sobre ela e sobre outras também que eu tive, mas essa foi a minha primeira, né, que eu tenho lembranças. E atualmente as coisas que eu sinto são coisas que eu já vi em alguns vídeos também. Eu procuro muito sobre espiritualidade, então eu já vi em alguns vídeos coisas sobre espiritualidade. Acordar às 3 horas da manhã, ver horas iguais o tempo todo, sonhar sonhos que mostram coisas, sonhos que eu estou em outros lugares, sonhos premonitórios, sonhos na qual não tem nada a ver com as coisas que aconteceram no meu dia a dia, que quando eu vou procurar, elas têm tudo a ver com o processo que eu estou passando no momento. Então são coisas importantes a serem enxergadas no dia a dia da gente, que às vezes a gente encara como se fosse algum sonho maluco, alguma coisa assim.
Mas o que exatamente é a espiritualidade, né, meus amigos? É ter sonhos premonitórios, é ter sensações, é enxergar cores. Eu acredito que é muito mais que isso. Na minha fase adulta, eu descobri muitas coisas do passado. É engraçado, né? Mas com o despertar espiritual você acaba olhando para o passado e entendendo várias coisas que você não entendia na época que você passou e por que você passou por aquilo. E hoje eu tenho mais consciência, porque o despertar espiritual ele é sobre a questão do despertar consciencial também. É sobre a questão de tu entender que tu precisa cuidar mais de ti, que tu precisa cuidar da tua cabeça, que tu precisa se livrar de certos pensamentos e co-criar coisas boas. É a questão de tu entender quem te faz bem, é a questão de tu entender quem te faz mal, é tu se conectar mais com a natureza, é tu se conectar mais consigo mesmo e atender os próprios desejos, na qual você às vezes pensa que é egoísmo, mas na verdade, se você está doente, se você está mal, como é que você vai ajudar os outros? Não é? Então você precisa cuidar de si mesmo, você precisa estar bem, e não há nada de mal em você cuidar de si mesmo para depois cuidar dos outros. Nossa espiritualidade começa muito com o nosso autocuidado, a nossa higiene, né? E quando a gente está despertando, é sobre isso que acontece, é sobre isso que ocorre, é sobre isso que a gente tem que explorar e entender. E é sobre isso que eu estou falando sobre a espiritualidade. Não é sobre ganhar sensibilidade a mais, sobre ter capacidade de enxergar pessoas, irmãos nossos que já morreram, pessoas mortas, não é sobre escutar, mas é sobre tudo isso ao mesmo tempo. Quanto mais a gente se conecta com a espiritualidade, mais intuitivos a gente fica, muito mais sensível, muito mais certeiro em nossas decisões, muito mais capazes de co-criar coisas boas, inclusive prosperidade. Nós não podemos ser escravos do dinheiro, dos bens. Nós temos que fazer dos bens e o dinheiro ferramentas úteis para nós ajudarmos outras pessoas e nos ajudarmos a serem pessoas melhores e crescer na vida e espiritualmente. Porque ninguém aqui vai levar o dinheiro, ninguém aqui vai levar os bens materiais para o além-vida. Não estou certo? Então eu entendo que o despertar espiritual ele tem muito mais a ver com a questão de você evoluir como pessoa do que simplesmente ganhar capacidades mediúnicas. Mas as capacidades mediúnicas são as grandes ferramentas que nos ajudam também a ter esse gatilho para poder andar para frente. E eu vou falar disso no próximo vídeo. Mas é sobre isso que eu queria falar. Queria dividir um fato que aconteceu na minha infância. Queria falar um pouco sobre o que eu acho que é o despertar. E gostaria que vocês também, que vocês mesmos falassem sobre o que vocês acham que é o despertar e contar sobre algumas experiências espirituais que vocês tiveram. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre experiências espirituais que eu tive e vou falar um pouco mais sobre mediunidade. E também eu recomendo muito que vocês assistam outros canais também que tem a ver com mediunidade. Eu consumo muito sobre o Alexandre Comino, consumo muito sobre Márcia Fernandes, consumo muito sobre Wagner Borges, Vandinha Lopes, entre outros, e alguns canais de tarólogos e tarólogas. Tudo isso ajuda a gente a crescer e são sinais e palavras na qual nossos mentores e guias espirituais, na qual eu vou falar também nos próximos vídeos, nos ajudam. Então é isso, meus amigos. Eu queria fazer esse vídeo inicial, né? E eu queria falar de forma bem franca com vocês sobre os processos que eu passo. Eu sei que é um vídeo curto, né? Mas aqui já dá para vocês entenderem sobre o que eu quero falar e o que eu quero dividir com vocês. E quem se identificou e quem acredita, venha e comente. Quem não acredita também pode falar, pode comentar, o espaço é aberto para todos. Ok? E é sobre isso, minha gente. Então,
Fiquem com Deus, com os orixás. Agradeço a espiritualidade e agradeço a presença de todos aqui no meu canal. Curtam, comentem, compartilhem e sejam bem-vindos ao canal Trilha da Consciência.